Oi, oi, boa noite, vamos nós. Oi, Vera, vamos entrando. Só fixar o tema aqui. Estado de presença. Oi, Amparo já chegou. Vamos, Monique. Vamos entrando, sintam-se à vontade, vamos convidando as pessoas para participar com a gente. Oi, Monique, tudo bom, linda? Como é que tá? A Amparo já tá aqui com a gente. Amparo, pode me mandar o convite. Eu só acho que minha câmera ela tá escorregando. Deixa eu ver se aconteceu algo aqui. Isso deve ser o meu gato que está traquinando. Oi, oi Lu, oi minha mãe. Todo mundo, seja bem-vindo. Vamos aí convidar as pessoas. A Amparo já está aqui com a gente. Ela. Eu só tô com um probleminha aqui no meu. Aconteceu algo aqui. Não sei explicar o que foi, mas vem, tem culpa. Não. Vamos. Você me aceita, Amparo? Você está me escutando? Eu não estou escutando você. Já recebeu aí? Aqui está aguardando o seu aceite. Zen fez algo com isso aqui que não está ficando. Ó, e ficou. Você recebe. Vamos ver se. Ah, conseguimos! Olá! Você. Conseguimos. Oi, Bárbara. Boa noite, seja bem-vinda. Boa Hoje meu noite. tripé está aqui escorregando. Eu acho que meu gato deu um jeito nele. Você consegue me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo bem. E você, está me ouvindo bem? Estou me ouvindo tranquila. Graças a Deus, Ah, tudo na então paz. ótimo. Graças a Então, Deus. vamos lá bater esse papo aí bem legal sobre estado de presença, né? Eu percebo Vamos que sim. é um assunto muito interessante, muito especial, e quando eu digo especial, porque no processo de autoconhecimento e desenvolvimento, o estado de presença é algo que auxilia muito, não Sim. só em trazer essa consciência, como trazer também essa tranquilidade e esse momento agora dos nossos atos, né, das nossas ações, dos nossos processos, é trazer para a consciência os nossos processos inconscientes. Isso mesmo. Então, Verdade. vamos lá, Amparo, se apresente para o meu público, assim, quem é do seu público Vamos. também, eu vou falando. Meu nome é Bárbara, né? Eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta e trabalho também com essa parte integrativa e holística, Theta Healing e algumas outras ferramentas que muito me atraíram e muito me tratam. E conheci a Amparo aí através da Corrente do Bem, uma pessoa que também faz esse trabalho de terapias integrativas na parte holística, na parte de Reiki. Me identifiquei bastante com ela e a gente está unindo forças aí
e Com iniciar um certeza. trabalho de despertar da consciência, de trazer as pessoas para estarem mais presentes nas suas ações, nos seus atos, e com isso, sermos pessoas, vou dizer, melhores. Quando eu digo melhor, é um mundo melhor que a gente tanto quer e que a gente também tem que trabalhar a Com nossa certeza. prática, né? É trazer Isso consciência mesmo. para as nossas práticas. Então vamos lá, Amparo, se Isso mesmo. apresente. Sinta-se Bom, sinta-se em casa. meu nome é Amparo, boa noite a todos, né? Assim como a Bárbara falou que diante da corrente do bem a gente se conheceu pela energia dela, né? E o universo ele trabalha assim magicamente e por ter dado um olá à Bárbara para desejar uma boa noite, ela me perguntou: topa fazer uma live? Uau, universo, como pode melhorar tudo isso? Então, eu sou terapeuta integrativa, né? Sou praticante de barras de axis, processos corporais, sou reikiana, né? E estou aqui junto com Bárbara e todos vocês, buscando expandir a consciência, né, rumo a um autoconhecimento, para a gente identificar quem verdadeiramente nós somos, quem eu sou, quem Bárbara é, né, e quem cada Que um no está fim, no da fim, gente. que, que quando se resume, nós não somos nada do que pensamos ser, né? Nós somos Com muito mais certeza. do que tudo isso. Isso. E é por isso que estamos aqui, né, para lembrar de fato quem somos, né, quem eu sou, quem você é, Bárbara, né? Então Rapaz, viemos para eu lembrar. aprendi com a barra de Axis, eu aprendi que eu sou um ser infinito. Então, Isso mesmo. infinito sou eu. Então, Infinita eu infinito sou. sou eu. Então, eu trago muito, eu tenho adotado essa prática na minha vida de me considerar realmente um ser infinito, no sentido de o que é que me limita? Então, o que me limita geralmente são os padrões sociais, são muitas vezes os meus Isso. pensamentos, são muitas vezes as minhas crenças, e aos Isso. poucos eu vou lá, limpando todas elas, que não Bem é, assim. não é, não é simples, mas são coisas assim que têm sido desafiadoras no nosso trabalho. Oi, Lu! Lucélia é uma amiga de infância que está aqui me prestigiando. Seja bem-vinda, linda. Bem-vinda, Lu, à nossa live. É um prazer tê-la aqui Então, conosco, viu? Então, assim, a nossa proposta foi falar sobre o estado de presença, do quão importante é o estado de presença, o quão relevante é o estado de presença. Por quê? Porque observa-se que muitos processos ansiosos em que a gente vive, em especial eu vou trazer processos ansiosos porque eu e a Amparo tá nessa linha de atendimento e o que mais chega de demanda são processos ansiosos. E por Isso. incrível que pareça, esses processos ansiosos são por coisas que não estão no agora. São coisas que estão Exatamente. projetadas para um futuro. São aquelas incertezas Isso. que o mundo nos oferece, são aquelas inseguranças que a gente vive, muitas vezes por consequência do trabalho, do dia a dia, da agitação normal. E quando a Sim. gente sai da nossa presença, a gente deixa de viver as nossas melhores possibilidades, né? A gente deixa de viver o nosso momento. Por quê? Porque a vida é agora. Eu Exatamente. posso de imediato ter aqui um infarto e não terminar nem a live. Então, o que é que eu vivi? Eu estou vivendo nesse momento, o agora, com o Amparo e com todos vocês que estão aqui nos prestigiando, nos assistindo e contribuindo com esse expandir. Quando a gente fala um trabalho de expansão da consciência, é justamente nessa visão. O nosso foco tem sido tão bom e agregador para a gente no nosso processo de desenvolvimento que a gente quer expandir isso sim. A gente quer sim que as pessoas tenham uma visão do quão muitas vezes elas estão limitadas, mas estão limitadas por padrões sociais e por crenças, onde elas podem muito bem despertar e ver que elas são muito mais do que aquela capa que ela Isso vestiu. mesmo.
Então Isso. vamos lá, Amparo, traz pra gente aí estado de presença. Dê início, que Então, eu vou lhe interromper um bocado de vezes, que eu já tenho certeza disso. pode, fique à vontade. Estamos aqui para isso, né? Como trabalhar o estado de presença, né? O que é o estado de presença? O estado de presença é nada mais, nada menos do que isso que a gente está fazendo aqui, né? Na live, no teu perfil. Nós estamos presentes aqui e agora, né? Com foco no nosso tema, para ser uma contribuição para todos que estão aqui presentes, né? Então, o estado de presença é o aqui, é o agora. Não é o futuro que gera a ansiedade, aquela expectativa, o que será que vai acontecer, o que será que está por vir, como vai ser. E no estado, no futuro, ou melhor, Passado. no No passado, futuro gera isso, ansiedade, isso. E no ansiedade. passado, Isso gera depressão, né? Quantas pessoas que estão diante de inquietações, demandas vividas que estão armazenadas, né? Lá no seu subconsciente e que elas, de repente, vem assim aquele start, né? E aí deprime, ela oscila, vive um é estado tipo, de... é voltar para aquela história que não deu certo, né? Então, Isso. é viver aquele relacionamento que não deu certo, é viver aquilo que deu Uhum. errado. E assim, eu vou interromper a Amparo aqui, porque eu acho Não, pode importante falar. isso, Vai interromper mesmo. a nossa mente, ela tende... Imagine que a nossa mente é uma televisão, né? A nossa é uma televisão, onde ela lança muitos filmes pra gente. Muitos filmes. E diante da quantidade de filmes, que é o que eu chamo muito de pensamentos, diante dos pensamentos que nos caem, a pergunta é: qual é o que eu me apego a ele? Porque é o filme que vai passar. Então, é justamente qual é o que eu me apego. Porque a mente, um exemplo, eu brinco muito, quando eu vou falar muito de estado de presença, eu uso muito aquele exemplo da fila. O fato de pegar uma fila não é estressante. A gente sabe que pegar fila é normal. A gente vai comprar uma coisa, pega uma fila, vai tirar dinheiro no Com banco, pega uma certeza. fila. Isso É mesmo. normal. Só que observe o quanto a fila estressa as pessoas quando, num determinado momento, o caixa trava. Por incrível que pareça, a fila que era para ser uma coisa normal, porque nós entramos na fila na condição de esperar para sermos Isso atendidos por algum mesmo. processo, de repente a gente se vê estressado, reclamando do caixa que é lento, da pessoa que é lerda, que deveria ter tirado o dinheiro para já pagar antecipadamente. Então a nossa mente bombardeia de informações, cai em muitos Muito. processos onde a gente relembra uma fila que demorou demais ou algo que a gente vai perder, e a nossa mente traz para a gente um estado de insatisfação diante do Isso fato que era mesmo. só estar na fila. Então eu amparo assim, nos meus processos, o que é que eu faço como exercício quando estou nessas situações? Eu começo a Sim. observar muito a minha respiração. Uhum. Ou, ou eu começo a prestar atenção de forma muito consciente no que está ao meu redor. Isso Que é o que mesmo. você traz aí de passar, presente, futuro e passado. Por quê? Porque se eu começo a observar o que está ao meu redor, conscientemente eu estou ali. Então eu vou Sim. conseguir perceber as cores que estão ao meu redor, eu vou perceber se as pessoas que estão ali estão irritadas, se as pessoas que estão ali estão alegres, se as Isso pessoas que mesmo. estão ali têm algo a contribuir. Quando eu digo contribuir, como é que pode melhorar, né, Amparo? Como é que pode melhorar? Quantas vezes, quantas vezes a gente está num local onde você não observa que muitas vezes há uma criança, que muitas vezes há um casal, que muitas vezes há Isso algo a se mesmo. olhar, ou em muitos processos você está na natureza, onde você tem como olhar uma árvore, o vento tocando numa árvore. Isso.
eu vou Eu venho completar Eu venho ainda. observando, eu venho observando que a gente passa a ser o observador, né? O Exatamente, observador. O observador. exatamente. E um dos pontos em termos de mente, de Boa noite, funcionamento Aninha. físico. Um beijo no A seu Aninha coração. chegou, seja bem-vinda, Bem-vinda, linda. Aninha, Uma das querida. coisas Gratidão por que, estar que aqui com a gente. uma das coisas que eu trago muito é essa questão de quando a gente está presente, a gente se conhece por quê? Porque diante dos inputs que a gente recebe do externo, você tem como observar como é que tá as suas emoções, como é que está o Exatamente. seu corpo reagindo ao que você recebe. Se alguém grita com você e se você está presente, você percebe, você não reage, né? Você percebe, pô, por que ele está gritando? Isso E mesmo. o engraçado disso, pelo menos para mim, é que você consegue ter aquela visão de: será que o outro está chateado? Será que aconteceu algo com ele que está fazendo ele ser agressivo? Isso mesmo. E é muito engraçado porque o estado de presença traz isso para a gente. Então vamos lá, Isso. Amparo, E continua. faz com que a gente não fique num posicionamento de defensiva. O estado de presença, ele faz com que a gente seja o observador de si próprio e de tudo à volta de uma certa forma, porque diante de uma situação em que o outro tem um comportamento, quando você está presente como o observador, e que vem essa pessoa, e que tem digamos que uma fala menos agradável para ti, nesse momento, como observador, você faz opa e observa, né? Muitas das vezes o corpo ele vai responder, né? Digamos que uma adrenalina ela vem forte, né? Até para você dizer, opa, o que é isso aí? Por que está falando assim comigo? Que tom de E voz é esse? você trouxe uma coisa muito engraçada, que é quando o corpo, quando a gente está na posição de observador, a gente tem aquele não julgamento. Se você se coloca na posição de observador, você está para observar. Isso. Então, quando você entra no estado de observador, você observa as coisas como ela realmente é, como elas realmente são. E como elas Uhum. realmente são, não tem julgamento, elas são como são. Só que se você sair do estado de presença e vir para a mente, a gente já começa, pô, eu vi alguém. Em vez de eu observar como é que ela realmente está. Ela está bonita, o cabelo está penteado, eu acho ela simpática, está Isso. aparente, está cheirosa, está tomada banho. Isso é o que a gente está vendo. O que é que a Isso. mente faz? O cabelo dela está assanhado, ela poderia ter penteado. É. O cabelo dela é branco, ela poderia ter pintado. Eu vou usar meu exemplo, né? Ela poderia ter pintado. Então a gente sai da posição de observador e entra na posição do Do ju... julgador, É isso do, aí. na posição do É. e se, E se... deveria. E Exatamente. o engraçado quando a gente entra para essa posição do julgador, que a gente fica naquela posição de as nossas imagens internas. Porque o que é bonito para mim não é bonito para Amparo. O que Isso. muitas vezes eu acho que é importante para mim pode não ser importante para nenhum de vocês. E a Puxa. gente julga o outro com as nossas lentes internas, né? Que é o que a gente fala que são as nossas crenças. Por exemplo, se eu apanhei a infância toda, a minha infância foi uma infância onde, de tal forma, minha mãe me criou. Quando eu chegar para criar meu filho, ou muitas vezes ver alguém criando um filho da forma que é, o que é que eu tenho a colocar? A minha experiência. Isso Que é mesmo. aquele ditado que sempre diz, né? A gente sabe criar o filho dos outros. Se fosse meu filho, eu faria de tal jeito. Isso é.
É Então, interessante isso, essa fala. essa é uma fala muito plausível. E uma outra vantagem completa. Sim, fala. Não, pode falar. Eu ia falar da questão dos pensamentos, né? Porque quando a gente se encontra nesse estado de presença, a gente transcende o pensar. E transcender o pensar é justamente sair dessa televisão de pensamentos, onde a gente vai lá escolher o que quer e o que não quer. Por Aham, quê? Porque a mente vai lhe enviar pensamentos a todo momento. Nós somos vai, bombardeados de vai. pensamentos. E quando eu É. digo pensamentos, muitas vezes eu olhei aqui e disse, pô, minha cortina não tá legal. Pô, não... Se eu não tiver atenta e presente, eu vou ficar, pô, não tá legal, por quê? Eu vou ter que trocar, por quê? Eu vou ter que lavar, por Isso quê? mesmo. Entendeu? Então, o Aham. estado de presença traz você para dizer, pô, esse pensamento não tem nada a ver com o meu momento, porque o meu momento Sim, eu estou aqui falando de presença justamente com com amparo. certeza. Então, eu não É. tenho por que estar me preocupando com a cortina que está ali me enchendo o saco. Então, Imagina. trazer para o estado de presença é justamente esse momento onde você ancora, onde você tem a capacidade de selecionar os seus pensamentos. E quando eu digo selecionar, é selecionar os melhores, porque a mente tende a nos mandar os negativos, tende a mandar o É. não vai dar certo, que eu Isso. sempre brinco que os pensamentos são aquelas vozes internas que nós temos dentro da gente, né? É aquelas Muitas, vozes que né? de repente, Muitas, 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 muita. E o engraçado é muitas. que não é uma voz incentivadora, geralmente é aquela voz que diz não vai dar certo, é aquela voz que diz você Isso. não tá legal, é aquela É. voz que diz que É você um vai condicionamento perder. totalmente negativo, né? Que ela Exatamente. não eleva o indivíduo, não eleva a pessoa. Pelo contrário, está sempre puxando ele, Positivo. né? É, Para baixo. exatamente. Não está me ouvindo, não? Tô lhe ouvindo. Tô lhe Ah, ouvindo, não. perfeito. É sempre puxando para baixo, exatamente porque a mente ela foi treinada para essas repetições negativas, né? E isso não está acontecendo agora, né? Tem milhões de pessoas vivendo isso, essa constância negativa, puxando as pessoas sempre para trás, para baixo. Isso não é possível, não vai dar certo, né? Então esse indivíduo ele chega e atinge um pico de ansiedade bem mais elevado. Poxa, nada dá certo para mim. Pronto, aí vem os padrões, né, emocionais para completar esse estado de aceleramento mental, né? Porque a mente ela tá ali, ela foi treinada para estar ali só lhe puxando, olha, não vai ser assim, não vai dar certo. Não vai dar E certo. não vai dar certo. Ou a questão do estado de presença é porque ele dá esse suporte para você ser o observador. Como observador, você consegue fluir com muito mais tranquilidade, mesmo diante de desafios, né? Porque os desafios eles vão existir sempre, que é exatamente para que você perceba que você não é a sua mente, né? Você vai dizer, E, olha, e, e não, tá você trouxe a fala perfeita, né? Quando você é observador, que você percebe que sua mente está num padrão negativo, e quando eu falar que negativo, não entenda aquele padrão onde você está na proteção, não é aquele medo da sim, proteção, não. É aquele padrão que chega para você e diz você não vai conseguir. Quantos aqui fica, pô, vou jogar na loto e a mente tá, ô, coitado, você vai ganhar onde? isso Entende? mesmo. Então, assim, É, mentalmente nós não estamos preparados para enfrentar alguns desafios. E quando eu isso digo mesmo. mentalmente, é porque justamente não estamos no estado de presença. Por quê? Porque quando estamos no estado de presença, nós somos observadores dos nossos pensamentos. E como Isso mesmo. observador dos nossos pensamentos, nós temos como mapear o que é realmente um risco, o que é algo que precisa ser melhorado.
Isso mesmo. Exemplo, pô, eu quero conseguir fazer tal coisa. Vou usar o exemplo aqui na nossa melhora em relação a nos posicionarmos diante do público, né, Amparo? E o que foi Sim. que eu comecei a trabalhar? Pô, eu tinha medo do julgamento. Isso E mesmo. muitas vezes, quando eu comecei a me expor, eu percebi que o medo não era nem do meu conteúdo, que eu tinha conteúdo bom, eu conseguia fazer um serviço muito bom. E eu começava a receber feedback dos meus pacientes, onde, pô, ele achou tão bom. Ou seja, quem não estava acreditando em mim era eu. Isso mesmo. Eu também vivenciei Então, isso por muito é tempo. você vivenciar, você atender alguém e alguém sair super feliz, elogiando o seu atendimento e você tá ali naquela Exatamente. crítica. Por quê? Porque no meu padrão mental eu não estava sendo tão boa. Isso E mesmo. quando você começa a trabalhar a sua presença, que o seu pensamento caiu ali, puf, não é tão boa, gente, pera aí. Você, eu brinco com o Amparo que eu digo que eu chamo os meus medos para tomar Os meus café. medos para tomar café, isso Então, aí eu mesmo. aprendi. Então, eu tomo chá com os meus medos, eu tomo café com os meus medos. Lógico que eu boto um biscoitinho para complementar, para eles ficarem mais Sim, gordinhos. sim, sim, Mas, sim. assim, é você estar nesse estado de presença, onde você tem consciência de que aquilo ali não lhe pertence. Isso mesmo. Manda por remetente com partículas de consciência De anexada, né? consciência, isso aí mesmo. Que Devolve, são, que são devolve. comandos. E quando a gente fala de comandos, assim, eu tô brincando com a Amparo, porque a Amparo também é barrista, eu também sou barrista, e existem processos onde a gente percebe que cai um pensamento, que esse pensamento não tem nada a ver com o nosso momento, que você Isso vê que mesmo. pode ter sido até o que eu chamo de ataque psíquico enviado Isso por mesmo. alguém, aquela energia urubuzenta que vem para você e você automaticamente, se você estiver no seu estado de presença, você, epa, isso não me Percebe, pertence, percebe, percebe, não me capta logo. pertence, Isso capta. E o mesmo. que é que a gente faz? Devolva ao remetente com partículas de Com consciência partículas de anexada consciência. e Isso mesmo. pronto. É. Então, Ou assim, destrói, descria, né? destruir e Ou descriar. destrói, vamos destruir e descriar. Vamos destruir e descriar, que isso não é Vamos meu. destruir e descriar, isso mesmo. É. Então, a gente, o convite é para que todos, e quando eu digo todos, se percebam, quando forem escovar os dentes, observem, fazer que na Isso história, mesmo, quais são as Bárbara. emoções e quais são as sensações que essa ação impacta em mim. E o engraçado que eu tinha compartilhado com a Amparo, a questão que fala, pô, qual é a melhor coisa para vocês estar no estado de presença? Respiração. Isso É a mesmo. dica, é a dica básica. Respiração. E Isso. detalhe, observem que quando nós estamos muito acelerados, e quando eu digo acelerado, o nosso corpo está vivendo uma emoção, está recebendo uma demanda externa que faz com que você fique muito ativo, né? Que entre no sistema, no modo de defesa. O que é que acontece? Quando você percebe, você tira sua respiração torácica e joga sua respiração para o abdômen. O abdômen, Por quê? exatamente. Porque você consegue respirar conscientemente. Quando a gente está muito eufórico com algo que aconteceu ou com algo que nos deixou emocionalmente abalado, a respiração da gente fica no tórax. É aquela Isso respiração mesmo. curta, onde o oxigênio não entra, onde você não consegue abastecer todo o seu corpo e mandar para o seu corpo o oxigênio. Isso. E traz aquela analogia do copo d'água, né? Pô, tomou um susto, toma um copo d'água com garapa. Por quê? Toma um copo de garapa, né? Por quê? Porque é o tempo em que você para e respira. Talvez a garapa não vale fazer nada, muito menos se você tiver diabetes. Mas só o fato de você parar para beber a água, você já se acalmou.
Isso mesmo. Então Já você já corrige consegue, consciente, já você corrige já a respiração, a né? respiração. Oi, Polly, seja bem-vinda, linda. Então, assim, é trazer esse estado de presença para as nossas ações diárias. E, assim, o que muito se fala, essa semana mesmo teve tá tendo um momento de CPAT na empresa que eu trabalho, né, porque eu ainda tenho outra função fora terapeuta, né, eu tenho uma função principal, e num dos momentos eles trouxeram um relato de um acidente que aconteceu. E quando foram fazer a investigação do acidente, a pessoa que se acidentou estava com problemas familiares, onde o problema... Oi, Neveton, seja bem-vindo. Onde o problema que ele tinha levado para o trabalho foi um problema de família, ou seja, ele não estava no momento Num bom presente momento, no né? que Num bom ele estado. estava fazendo, né? E terminou que houve um acidente. Isso é comum? É mais comum do que o que a gente imagina. E quando eu digo mais comum do que o que a gente imagina, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente perde a chave do carro, a chave da porta na própria mão? Dentro da bolsa. Às Dentro vezes da deixou até na bolsa. própria porta mesmo, né? Às vezes está até na E porta. fica lá Comigo mesmo já. louco, Já angustiado, porque perdeu a chave a e não chave sabe onde deixou. onde deixou. Isso mesmo. Quantas vezes a gente está aqui pensando no que é que eu vou fazer quando eu sair daqui? A gente deixa de viver o aqui. A gente deixa de viver esse momento. O que é que Amparo tem para me passar? O que é que esse momento tem para viver com vocês nesse despertar de consciência? O que é que esse chamado tem? Qual a proposta de estar consciente? É o autocuidado. É os meus processos, porque se eu estou consciente, eu observo. Oi, linda, tudo bom, Boa noite, meu Cida? amor. Um beijo no seu coração. Porque se eu estou consciente, eu tenho como observar se o meu corpo está se comportando de forma diferente. Eu posso muito bem antecipar uma ida ao médico. Eu posso muito bem perceber que eu não estou fazendo minha história, eu estou comendo demais do que o necessário, porque eu posso estar num processo ansioso. Eu posso muito bem não estar bebendo água necessária, porque eu estou nervoso com alguma coisa que eu estou ali fazendo. Toda vez que vou falar assim, você deixa minha bolsa no cartão. Tá vendo? Isso é minha tia falando. Estado de presença. A pergunta é, esteja onde os seus... Eu sempre falo muito para os meus pacientes, eu uso aquela frase, basta você estar onde os seus pés estão. Basta. É o melhor exercício. Esteja onde os seus pés estão. Então, seguindo o meu roteirozinho do que eu tinha separado para a gente falar, né? Sim. Então, essa busca pela presença, dessa presença consciente, né? Essa questão dos pensamentos, de saber que a nossa mente ela tem uma capacidade de produzir pensamentos, onde de todos os pensamentos que a gente tem, apenas 5% são conscientes, ou seja, 95% da nossa vida, da nossa condução diária, são feitas de processos, ações e pensamentos que estão no nosso inconsciente. E quando eu falo no inconsciente, muitas vezes são aquelas ações automáticas. São aquelas ações que eu nem percebi que eu estava fazendo. Eu nem percebi que eu estava indo para tal lugar. Tipo automático, você sai de casa diariamente e vai para o trabalho, diariamente vai para o trabalho, diariamente vai para o trabalho. Só que teve um dia que você precisou ir Sempre no mesmo caminho, né? mesmo Seguindo caminho. sempre o Você mesmo precisou caminho. para ir para outro lugar. O carro parece que já sabe, né? Ele nem Isso mesmo. pergunta. Dizem Então, que é assim, no piloto automático, né? no piloto automático. E o sair do piloto automático é justamente para que a gente esteja presente. E quando eu falo esteja presente, traz a respiração consciente. Quando se perceber que está agitada, aguçada,
Traz a respiração para o agora. Como é que está a minha respiração nesse exato momento? Se eu perguntar a vocês como é que está o pé de vocês no chão, alguns vão observar que o sapato pode estar apertado, alguns vão observar que está descalço, coisa que se não tivesse chamado a atenção, ninguém perceberia. Talvez alguns estejam com a unha machucada, esteja latejando, esteja doendo. Então, o estado de presença é sentir o que é que o meu corpo está dizendo. E muitas vezes, em quase todas as vezes, quando o nosso corpo fala, ele tem um recado, né, Amparo? Ele tem uma mensagem. Tem uma mensagem. E que Ele essa tem mensagem aquela... só é percebida com a presença, né? Quando a gente está no estado de presença, realmente. Quando Se a está gente não nesse está presente, momento. não consegue perceber. Eu costumo dizer que o corpo da gente, ele fala, né? De uma certa forma, quando a gente está se alimentando, por exemplo, né? Quem come fora, quem se alimenta fora do estado de presença, está só mastigando e ingerindo o alimento, ela não percebe, ela não consegue nem perceber o sabor de cada alimento, né? O gosto de cada coisa que ela está colocando na boca. A comida, o que você achou da comida? Ah, tá gostosa, tá boa. Mas ela não percebeu. E ainda tem um detalhe. E eu ainda faço um convite maior, Amparo. Para comer, eu digo porque eu faço esse exercício. Tô pegando o hábito de fazer esse exercício. No se alimentar, observe quais são os barulhos que você faz quando você mastiga. Busque mastigar ouvindo o som da comida que você está comendo. E ao mastigar, vá percebendo o quanto essa comida forma um bolo alimentar dentro da sua boca. E quando você engolir, leva a sua consciência seguindo esse bolo alimentar. E você vai... E aí eu ainda faço bem assim, né? Eu emano muito amor pro meu alimento. Então, é aquela coisa de emana amor pro alimento e você engole e você percebe se o seu corpo está aceitando bem, se o seu corpo está gostando, né? Se é um alimento delicioso ou se é um alimento que você está tendo algum processo de aversão. Você observa se esse alimento faz você salivar mais ou menos. E isso são exercícios, gente. Assim, embora falando seja de forma simples, mas são exercícios que a gente faz em tudo e qualquer coisa. Quando eu falei do escovar os dentes, você faz tudo, menos prestar atenção nas emoções, nas sensações, na temperatura da água. Não. Você vai embora. Então, o convite é como é que o meu corpo reage àquela atividade? Quais são as emoções? Quais são as sensações? Quais são os pensamentos que me caem na cabeça quando eu estou fazendo aquela atividade? E isso é uma atividade. Pô, é simples? Não. Não é simples. É igual aprender a meditar. Quando a gente tenta para meditar, o que é que acontece? Quando a gente está aprendendo o Amparo, o que é que acontece? A gente sai, né? Fica ali 2 minutos, é muito ruim, eu não consigo me concentrar, eu não consigo me entregar. Eu nem entendo o que é meditar mesmo. Normalmente as pessoas ficam assim, e o que é meditar? Porque toda vez que eu vou meditar, eu não consigo, porque vem um monte de pensamentos. É ser o observador. E assim, a Amparo tocou bem profundo. Meditar não quer dizer se ver livre dos pensamentos. Isso. Aí é que eles vêm mesmo. Aí é que eles... Exatamente. E assim, terapeuticamente, a meditação é um ponto de muita resolução. Em especial, quando a gente está com problemas, a gente leva para a meditação. Por quê? Porque é nesse estado de presença, nesse estado de conexão que as soluções vêm, que as ideias vêm, que os insights vêm. E assim, eu estou falando insights porque eu perturbo muito o Amparo, que eu digo assim, eu ando com bloquinho. Por quê? Porque todo e qualquer momento é uma ideia. Todo e qualquer momento é uma frase. Todo e qualquer momento... Então,
é você estar atento, é você abrir esse canal de criatividade, essa antena que você tem de recepção. E quando eu falo de recepção, o nosso corpo, se você observar, o nosso corpo não tem tomada. E a gente tá ali, ó, enérgico. Isso mesmo. Entende? Então, É um campo pegar vibratório, né? Ele um só não tem campo tomada. vibracional. Exatamente. Então, é a gente abrir realmente esse campo para botar dentro dele, né? Para sugar para ele o que realmente nos faz bem. E quando eu digo que realmente nos faz bem, é estar consciente dos nossos padrões de pensamentos. Quais são os padrões de pensamentos que eu tenho? Quais são os processos que vêm no meu pensamento? Quais são as ações? Quais são as ideias que eu tenho? Se as minhas ideias são positivas ou se não são? Se são ideias que me agregam ou que não me agregam? E é com base nessa visão que você vai conseguindo melhorar. E quando eu digo melhorar, é pegar o que você acha que não faz mais sentido para você e você agregar o que você quer. Isso Então, mesmo. é tipo aquele chamado energético, né? Eu quero dinheiro, mas a todo momento eu tô dizendo que eu não tenho dinheiro. Pronto. Então, o que é A que você está crença. emanando? A crença, né? De que não tem. Vamos lá, Não seguindo ser próspero. aqui. De não Vamos. ser A próspero, de gente, não ser o bom é que abundante. a gente já falou muito misturado, né? Das E consequências do estado de presença, né? Quais são as isso mesmo. consequências, Amparo? Você quer começar aí? Não, pode seguir, pode seguir. As Das consequências consequências, a oscila, gente oscila a saúde, né, as consequências negativas da ausência de a- presença. de presença. Então, positivamente, a gente tem, quando a gente está presente, a gente é capaz de ser observador, que a Amparo trouxe bem lindamente. Então, como observador, nós temos como observar como é que nós estamos. Nós estamos bem ou nós não estamos de forma agradável? Nós estamos num ambiente que gostaríamos realmente de estar ou nós estamos ali por N motivos que não é o motivo que eu gostaria de estar? Então, Isso mesmo. essa esse ponto de observador. E quando você está nesse ponto de observador, a gente tem o que a gente chama muito de saúde mental. Por quê? Porque a minha saúde mental ela é capaz de fazer essa limpeza na seleção dos meus pensamentos. Então, eu nem vou estar direcionando meus pensamentos para o negativo, nem vou estar direcionando para coisas destrutivas, mas eu também não vou estar fazendo aquele direcionamento do futuro e passado. Vou Isso mesmo. estar no presente. Por quê? Futuro me leva para um processo ansioso, onde eu não sei o que é que tem lá, e passado, em sua maioria, nos leva para o processo depressivo, porque muitas vezes a gente só se recorda do que não deu certo, só relembra ou se não, aquele relembrar, era tão bom. Mas é muito interessante esse condicionamento da mente, não é? Ou ela se prende, é incrível, só sendo o observador para conseguir mudar isso. Porque lá no passado, mesmo Realmente que tenha é isso, é ser acontecido. observador. Exato, porque mesmo que tenha acontecido coisas que não foram tão agradáveis, será se não aconteceu coisas que fizeram bem a essa pessoa? Coisas que deram certo? Com certeza De teve. processos, de processos assim, de terapia, né, de técnicas regressivas, eu observo e tenho um sucesso muito bom, porque Sim, parte dos pacientes que só lembra do que é negativo, quando você joga o paciente num estado alterado de consciência, que você vai fazendo essas limpezas, você percebe que ele consegue acessar coisas muito boas. Você percebe que ele traz muita lembrança boa. Só que o que é que acontece? Muitas vezes, por não estar em presença, você não consegue lembrar disso. Entende? É aquela coisa que é tipo aquele objeto que foi entulhado. Você terminou, saiu jogando
muita coisa que você queria de processos ansiosos, onde você não lembra do bom, onde você não lembra que realmente teve coisas boas ali. E também tem aquele outro lado de, muitas vezes é algo que nos magoou demais. O que é que a gente faz com o que nos magoa? A gente quer eliminar da nossa vida, né? A gente não tenta trazer aquilo ali para ressignificar e entender por que aquilo me magoou. Porque quando você está nessa presença, onde você entende, onde você compreende os processos, você é capaz de saber do por que aquilo ali, muitas vezes, naquele momento não fez sentido, mas faz tanto sentido. Hein? Diga aí, Amparo, você que está nos seus processos. Eu me lembro bem quando eu estava fazendo transição de carreira, querendo atuação e para entrar na área de terapias. Então, por mais que eu tentasse ver as coisas boas da outra experiência profissional, eu não vinha. Só vinha aquela parte que ficou doída, que machucou, que teve feridas e que eu ainda não tinha conseguido entrar no processo como observador e ver a parte positiva, porque eu expandi a minha consciência. Então, provável que consegui perceber que já tinha dado o meu tempo, que tinha chegado a hora de eu modificar, de eu sair daquele campo de atuação profissional e partir para um outro caminho ao qual eu me identificava mais. Então, mas assim, foi muito persistente, né? Aquela coisa só do olhar para as coisas que não foram tão boas, tão agradáveis, mas a coisa que me trouxeram uma expansão não vinha. A mente realmente, ela foi treinada. E é muito, isso que você trouxe é engraçado, porque no caso tem uma outra técnica que é a parte de constelação, né? A parte de constelação sistêmica, ela tem algumas leis onde a questão da hierarquia é você honrar tudo que passou. Por quê? Porque você é a profissional que é hoje, porque você passou por tudo que passou. Tudo. Você Isso talvez mesmo. não teria a maturidade que você tem hoje. Você Não. não teria o atendimento que você tem hoje se você não tivesse passado por tudo que você passou. Então, é muito lindo essa fala que você traz, justamente porque quando você consegue visualizar no seu estado de presença o quão importante tudo é importante. E quando eu digo tudo é importante, é Mas é justamente tudo que mesmo. muitas vezes nos desagrada, que é como ela diz, eu queria mudar de profissão e eu não conseguia enxergar nada de positivo no que eu estava. Não. Só que tinha. Se você Tinha parar de muita. start, E foi muito. tinha um. Quando eu fiquei Ó, de se você fora, como observar. observador, foi que eu vi as coisas boas. Que foram anos de experiência. Então foi aí que eu vim, que eu passei a ser uma observadora de tudo que tinha acontecido, né? E passei a ficar mais na presença do que antes, que eu nem sabia nem o que era presença, né? Não tinha a menor ideia, não tinha a menor noção que é presença. Eu me lembro, presença era na sala de aula, quando a professora fazia assim, Maria Presente. do Amparo Santana dos Reis, presente, professora. Era essa presença que eu conhecia, né? Mas hoje não, a gente sabe que o ser E se presente você é ser o vê. observador de si próprio, né? De tudo à E quando volta, de você uma certa traz forma. isso, ó, só na sua fala eu vejo o quão impulsionadora foi aquela carreira para você hoje. É verdade. E assim, Amparo, eu não sei se faz sentido para você e para o pessoal que está nos ouvindo, mas muitas vezes eu ouvi uma história que é muito lindo, que muitas vezes a gente está num local que é tão ruim, mas aquilo dali vai trazer para você a consciência de que você não quer ficar ali. E isso é uma coisa boa. Porque só você ter a consciência de que você não quer estar ali, já é uma assim, no processo de escolha é saber, porque até o não é escolher. Até o não fazer nada é uma escolha, né? E quando Isso você é. escolheu transitar de carreira, quando você escolheu pular, você escolheu mudar, você olhou para trás e você consegue hoje no seu estado de presença observar o quão importante foi. E E hoje eu tenho aí, assim total clareza que essa parte, essa minha experiência lá atrás foi maravilhosa.
Eu podia escolher ficar deprimida, só olhando para as coisas que não aconteceram, mas eu escolhi, eu disse não, mudar. Aí parti para as terapias para poder. Foi onde eu encontrei o suporte que eu precisava para assim mudar os padrões, as crenças, aquelas questões emocionais que estavam bloqueando o meu caminhar com mais leveza, com mais facilidade, com mais tranquilidade, né? Mas então eu ficava no passado, no futuro, eu oscilava entre um polo e o outro, entre um polo e o outro. Ao invés de curtir a viagem, ao invés de curtir a viagem vendo as paisagens, os pássaros, as árvores, o mar ou o rio, não. Meu Deus, tomara que chegue logo. Oh, meu Deus, tá tão ruim aqui. E aquela coisa tá tão ruim, e detalhe, é aquela coisa de que tá tão ruim que se você não estiver atento, ele dura a vida toda. Por quê? Porque se você não tiver o start para sair do que tá ruim, você se acomoda. Entende? Isso mesmo. Então sim. É justamente isso. Uma das coisas que a Amparo trouxe é ser observador. E quando nós somos observadores da nossa vida, nós temos ação sobre o que precisa ter ação. Nós conseguimos observar o que precisa mudar, que é como ela disse. Pô, eu percebi que eu precisava fazer algo. E você, como observador, você tem essa visão e você tem esse impulso dinamizador para fazer mover. Como também a questão, uma das coisas que eu acho interessante é que, como observador, você muda a forma de se relacionar com as outras pessoas. Isso Por mesmo, quê? verdade. Porque como observador, você cai naquele de muitas vezes não julgar, e quando você não julga, você entende o outro, você entende a raiva do outro, você entende a emoção do outro. E quando você entende o processo dele, né? Exatamente. É você entender que o outro, muitas vezes, não vai caminhar com você naquele momento em que você gostaria tanto que ele estivesse caminhando com você. Por quê? Porque ele está em outro tempo. Ele está em outra dinâmica. E isso no processo eu não vou nem dizer presença, viu, Amparo? Eu vou dizer no processo de autoconhecimento. Mas isso é fundamental. É no processo de autoconhecimento. É fundamental. E quando esse autoconhecimento é que vai fazer com que você tome consciência daquilo que você está vivenciando e que só você pode corrigir, só você pode mudar, né? E aí eu aproveito a sua fala para trazer que quando a gente é observador, a gente o que antes nos causava dor e sofrimento não tem mais o poder. Não tem mais o poder. Não. Por quê? Porque você muda o olhar. Como observador, você muda o olhar. O observador, ele está ali para observar, analisar. Ele vai ser analítico, ele não vai julgar, ele vai observar as coisas como estão. Então, o que antes lhe causava dor e sofrimento, você vai olhar com outros olhos, que foi o olhar que a Amparo trouxe aí do trabalho que tanto fez sofrer, que tanto fez, mas nada mais era do que, ele nada mais foi do que seu professor. Amparo, filha, vá para as terapias, vá se cuidar, vá cuidar da sua saúde. Isso, e na verdade, foi uma questão mesmo de padrão emocional mesmo, não foi nenhuma questão. Hoje eu tenho essa consciência e essa clareza, né, de que não foi a empresa, foi o meu estado, os padrões e crenças limitantes, emoções em desarmonia, em desencontro, estava desconectada de mim mesma. Então, o olhar não conseguia visualizar que a questão estava dentro, o conflito era dentro. Dentro de você. Porque estava fora. Então, porque o que está fora é reflexo do que está dentro. Se dentro está arrumado, fora também fica. Mas se enquanto dentro não arruma, fora, a gente só vai ver o turbilhão, né? Eu postei algo essa semana que gerou assim uma polêmica, que era: bateu, doeu, leva para casa que é teu.
Então, quantas vezes a gente tá ali só julgando o outro, é só o outro que não presta, é só o outro que não está fazendo o que eu gosto. E observe que o outro nada mais é do que o espelho para mostrar o que tem dentro de você. Porque, como a Amparo trouxe, tudo está dentro. Se você não está satisfeito com a sua autoimagem, tudo que você olha é feio. Se você não está satisfeito com a sua beleza, tudo que você olha, você procura defeitos. A partir da hora que você começa a se olhar, que você começa a se valorizar, que você começa a observar esse ser infinito que nós somos, você consegue ver o quão de possibilidades se abre. E quando eu falo o quão de possibilidades se abre, é você observar realmente, pô, muitas vezes você, por que não? A gente tem o hábito de, é típico, que eu não tenho dinheiro. Sim, e se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que era que eu faria? Porque muitas vezes os nossos processos de crença, eles vêm justamente para podar a nossa arrogância, para podar a nossa falta de humildade. Porque em determinados momentos, se eu tivesse toda a força do mundo, eu saía matando todo mundo. Isso mesmo. Então, vai lá e diz, ó, corta as asinhas daquela condenada ali, porque se eu der poder... Mas inconscientemente ela vai fazer o mal. Então, quando você consegue enxergar isso, de que tudo que acontece, de que tudo que nós temos, ele está tentando nos ensinar algo, está tentando agregar algum aprendizado e não nos podar. Você começa a ver, pô, massa, isso aqui. Deixa eu tentar, eu tô com medo, né, Amparo, de fazer uma live. Deixa eu fazer uma live compartilhada. Eu tô com medo de falar uma hora. Deixa eu fazer uma live de 30 minutos. Porque a gente vai vendo qual é o solo que eu posso pisar. Qual é o solo em que eu sinto seguro. Quantas vezes, assim, eu sou do interior, Amparo, vou pegar um exemplo do interior, que chove no interior, naquele barro onde fica aquela crosta bem brilhosa, quando você pisa, você escorrega. Oh, meu Deus, nem me fala. Então, já levei tanto fogo assim na roça. Gente, se considera nesse momento. Exatamente, porque a gente tem que botar o pisa. Então é botar o pé e buscar firmeza. Isso. É essa firmeza que a gente busca na presença. Porque na presença você tem condição de pisar o pé e observar. Isso aqui, eu vou até onde? Eu posso ir até onde? Pô, eu quero ir do outro lado do mundo. Massa, mas para eu ir para o outro lado do mundo, eu vou precisar do quê? Da ajuda de quem? De como? Quais são as ferramentas? Quais são os utensílios que eu vou precisar? Isso é você. Quais são as estratégias que vai usar? Exatamente. Qual o objetivo? Onde eu quero chegar, né? Exatamente. Então, gente, a gente está chegando nos últimos 5 minutinhos, então, para que a gente possa deixar a live salva, eu já vou agradecendo a todos que estão e estiveram aqui com a gente e a quem vá assistir depois. Se vocês gostaram do tema, divulguem. É um material que a gente está fazendo justamente para esse despertar da consciência, para esse melhorar do ser humano. E quando eu digo melhorar do ser humano, é termos seres humanos com a capacidade de se olhar com mais amor. Termos seres humanos com a capacidade de olhar para o outro sem essa competitividade que a gente está vendo agressiva e destruidora, mas com uma competitividade capaz de olhar para o coleguinha e dizer, eu posso te ajudar, né, Amparo? Isso mesmo, com certeza. Então, muita gratidão. Eu agradeço a Amparo, que aceitou estar aqui comigo, que aceitou meu chamado, aceitou meu convite. Dinda e todos os outros que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença. Amparo, se despeça para a gente não perder nossa live. Pronto, gratidão a todos que estão presentes. Primeira, gratidão a você, Bárbara, pelo convite. Assim, adorei.
Quero agradecer a todos que estão presentes. Estou percebendo pelos comentários que foi algo assim que está mexendo com a consciência de muitas pessoas, né? Eu acredito que quando saírem dessa live, muitos vão parar e começar a observar na hora que for deitar para dormir. O que foi que eu fiz? O que é que eu vou fazer? Tá nesse estado de presença. Gratidão a todos, assim, uma linda noite de sono, que a gente vai se planejar aí para uma próxima live, para a gente estar juntas aqui falando sobre autoconhecimento e expansão A de consciência. Zenaidinha. Gente, gratidão. Zenaide, beijo. Gratidão, Dá um viu? beijo aí em todo Beijo, mundo. Cheirão. Glorinha. Beijo no coração. Tchau, tchau. Alegria. Obrigado, Tchau, Amparo. Tchau, tchau. tchau. Gratidão, Flor. Tchau, tchau.